Olá, ouvintes da Rádio Liberal Mais, eu sou o Gabriel da Mota, repórter do Grupo Liberal, e hoje eu vou conversar com Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas do Brasil. Nós vamos falar sobre COP30 em Belém, combate a atividades ilegais em territórios indígenas da Amazônia e outros temas de interesse da pasta, que foi criada em janeiro de 2023, no início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ministra, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Tá, bom dia, Gabriel. Obrigada aqui também pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberal, né? E sempre também uma alegria falar com vocês. Eu queria começar falando sobre COP30 em Belém, em novembro do ano que vem, né? Belém vai sediar a 30ª Conferência Climática da ONU, a COP30, um evento para o qual não só a nossa capital está se preparando, mas todo o país, né, como um todo. Eu queria saber quais são as expectativas do Ministério para esse evento. Então, Gabriel, essa COP está sendo muito esperada, né? Está sendo muito aguardada, debatida pelo mundo inteiro. Então, nós do Ministério dos Povos Indígenas temos uma grande expectativa para a participação indígena, né? Mas também, além do Ministério, né, nós temos uma articulação com outros indígenas de vários países que também se organizam para vir. Nós queremos que essa seja a maior e melhor COP da história, né, na participação de povos indígenas. Então, é claro que a gente também se prepara, porque tem as pessoas, né, que se inscrevem, que entram para participar nos espaços ali oficiais da conferência, né, mas tem também sempre outras atividades, outros eventos que acontecem no paralelo à conferência, né? Tanto nas áreas ali que são destinadas para eventos, né? Mas também outras atividades na cidade, que muita gente vem para organizar eventos. Então, nós estamos com uma série de articulações, né, para esse período. Acho que uma delas, que é a principal, né, que nós estamos organizando, é essa preparação para diplomacia indígenas. Estamos organizando um processo de formação, né, para que os indígenas, né, tenham uma qualificação aí dos temas que serão debatidos, né, e fazer uma incidência direta com os negociadores do clima. Então, isso é um avanço, né? Porque por mais que a gente tenha uma grande presença indígena ali, se você não tem uma incidência direta com quem está discutindo os textos oficiais, com o que vai ficar de resultado, né? Essa participação acaba não tendo ali uma efetividade, né? Então, para além dessa presença de outros eventos, né, que nós estamos também já organizando, né, dos eventos paralelos, outros debates, nós estamos com essa iniciativa, né, dos diplomatas indígenas para estarem fazendo essa incidência direta. Acho que isso é um grande passo, né? E também nós estamos agora já com uma discussão no âmbito de uma comissão internacional para se discutir posicionamentos indígenas em nível global, né? Para que a gente possa também trazer toda essa reflexão e essa posição da importância dos territórios indígenas, né? Do papel dos povos indígenas diante da crise climática. Né, e o quanto os territórios indígenas beneficiam não só, né, povos indígenas, mas tem todo aí um papel fundamental para esse equilíbrio climático. Então, para nós, a demarcação de terras indígenas, né, segue sendo uma das medidas para, né, conter, né, toda essa crise climática no mundo. Então, é uma expectativa alta, realmente, né, boa, positiva, e que nós esperamos que seja realmente a maior e melhor COP da história. Afinal de contas, o presidente Lula já vem dizendo, né, é a hora da Amazônia falar para o mundo e não o mundo falar pela Amazônia. Então, estamos preparando, né? E aí, ainda sobre esse assunto, eu queria recuperar uma fala sua no programa Bom Dia Ministra, né? Você falou que a expectativa é de 5 mil indígenas participem do mundo inteiro da COP30 em Belém. E queria entender como é que se chega a esse número, como essa participação pode ser viabilizada?
Então, né, a COIAB é a Organização Indígena da Amazônia Brasileira, né? Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, essa estimativa vem dessa, né, vem da COIAB, que está preparando ali, né, não só no âmbito dos 9 estados da Amazônia Brasileira, mas também como uma organização membro da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Né? Então, nós teremos uma participação indígena do Brasil. E sendo ali Belém um lugar fácil de se chegar, né? Então, tem aí uma estimativa. Né? E para além da COIAB Amazônia e a PIB Brasil, tem os indígenas da Bacia Amazônica, que são os 9 países ali da Amazônia Legal, que também, por meio da COICA, né, e de suas organizações da Amazônia, estão já nessa relação com as organizações indígenas do Brasil, indicando ali a sua participação. E temos, claro, toda essa ainda, né, articulação com organizações indígenas de outras partes do mundo, como a Aliança Global, por exemplo, que é composta ali pela Bacia Amazônica, América Central, Bacia do Congo e Indonésia. E tem outros indígenas em outros países da Europa, como a Finlândia ou a Suécia, né? E a Noruega, que tem os indígenas ali, Sami, que já informaram que virão também, né? Enfim, então a gente está colocando 5 mil sendo ainda humilde, né? Sendo ainda humilde nessa expectativa. Pode ser que esse número até possa aumentar, né? Mas, enfim, nós queremos que seja a maior e melhor participação indígena, então estamos trabalhando também numa preparação para esses que vão estar lá dentro, mas também para esses que não conseguirão, que não terão essa inscrição dentro dos espaços, mas que terão atividades paralelas, né, para que possam também ter ali atividades programadas, ter outros eventos a participarem, a fazerem fora do espaço oficial. Entendi. Agora eu queria falar sobre as atuais demandas dos povos indígenas brasileiros, e aí falar sobre o seu encontro, né, que a senhora teve agora no final de junho, com mais de 220 lideranças da terra indígena, na terra indígena 7 de setembro, em Cacoal, em Rondônia. O encontro que discutiu as principais demandas. Eu queria saber quais são essas principais demandas que foram levadas para a senhora nesse encontro recente. Uhum. Então, eu estive sexta-feira, né, agora a última lá em Cacoal, na terra indígena 7 de setembro, né, reunido com os povos indígenas de Rondônia, do noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas, né? Então, portanto, tinha ali representante de 3 estados, né? E nós temos feito esse processo de diálogo, né, de escuta com os povos indígenas, para que eles possam apresentar as suas demandas, né? Quais são as suas necessidades básicas ali no território. E uma das demandas que continua sendo urgente, né, é a retomada da demarcação das terras indígenas. Ali também tem áreas demandadas, né, para o processo demarcatório, mas também tem toda essa situação da violência, né, e da invasão, extração ilegal, seja de madeira, seja de minério, dentro dos territórios indígenas, e essas foram as principais demandas que eles trouxeram, né? Então, a demarcação, a proteção dos territórios e a segurança dos indígenas dentro dos territórios, né? Para além ainda de algumas questões de saúde, mas que a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, já está tomando algumas medidas, né, para melhorar essas ações dentro dos territórios, né, considerando aí que este ano que a gente conseguiu melhorar o orçamento da saúde indígena, né, para essas ações dentro do território. Então, o secretário Veibe Tapeba está muito comprometido e já também com uma programação de, né, intensificar e melhorar as ações de saúde. Então, né, são demandas muito gerais que fazem parte da política pública, né, também já existente, e o que precisa realmente agora é a gente efetivar, né, e dar maior celeridade a essas políticas. Ministra, como o Ministério dos Povos Indígenas tem monitorado e combatido atividades ilegais em territórios indígenas aqui da Amazônia?
Nós temos no Ministério dos Povos Indígenas, né, uma instância que foi criada com participação de outros ministérios e órgãos de fiscalização que chamam o Comitê de Desintrusão. Né? Esse comitê se reúne quinzenalmente, né, e tanto recebe demandas, denúncias, né, e faz, né, e o IBAMA está lá, né, a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, nós, a FUNAI, né, enfim, Ministério do Meio Ambiente, e ali dentro do comitê se discute, né, todas essas demandas que chegam e também faz a priorização das áreas que terão as operações, né, tanto as que são mais pontuais, como também essas que são de operação mais, né, assim, mais demorada, né, com maior tempo, que são as desintrusões. Nós estamos agora com esse processo de desintrusão no território indígena Caripuna, também lá no estado de Rondônia, né, e temos outras aí logo na sequência para acontecer. Né? A exemplo no estado do Pará, nós temos aí na lista ainda de prioridade, né, território indígena do povo Munduruku, né, o território indígena Caiapó, enfim, né, tem aí algumas que já são por decisão judicial e que nós vamos, né, fazer as ações aí conforme já foram, né, determinadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal em algumas delas. Né? Certo. E falando de STF, agora eu queria que a senhora falasse sobre lei do marco temporal, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, marcou para o dia 5 de agosto o início dos trabalhos da Comissão de Conciliação que vai tratar desse tema, né, do marco temporal. E aí, fazendo um retrospecto, em setembro do ano passado, o STF já tinha se decidido ser contrário ao marco. Em dezembro, o Congresso Nacional, por outro lado, derrubou, na verdade, o veto do presidente Lula ao projeto de lei que validava o marco. E aí eu tenho duas perguntas para a senhora. Como é que o Ministério se posiciona a respeito desse tema? E como a senhora avalia essa falta de entendimento entre STF e Congresso Nacional? Nós, né, durante todo esse julgamento, tanto que foi durante, né, o julgamento no Supremo, quanto do Congresso Nacional, a gente se posicionou totalmente contrária a essa tese do marco temporal. Inclusive, fui para dentro do Congresso Nacional conversar com parlamentares, né, nessa tentativa ali, né, de que essa lei não fosse aprovada. Enfim, o próprio presidente Lula vetou, né, esse ponto integral do marco temporal, né, como você, né, relembrou aí, o Congresso derrubou os vetos do presidente Lula e o presidente Lula não sancionou essa lei, né, ela foi sancionada pelo próprio Congresso Nacional, né, pela presidência do Congresso. E, enfim, está no Supremo, né, por meio de ação de inconstitucionalidade, por uma parte, né, que é o movimento indígena e partidos políticos de apoio, tem a ação de constitucionalidade apresentada por partidos de oposição, né, e agora o ministro Gilmar Mendes estabeleceu, né, essa Câmara de Conciliação. Inclusive, ainda ontem, né, teve uma nova decisão ali de composição da Câmara de Conciliação. E o momento está agora nesse, né? Nesse de fazer essa composição da Câmara de Conciliação e também nós, enquanto governo, definir quais órgãos participam dessa Câmara. Né? Nessa ação de inconstitucionalidade, né? Foram 4 vagas para o governo, né? Para apresentar, indicar os órgãos que vão participar. Então, nós estamos ainda nessa conversa com a AGU, né, para ver como distribui essa participação. Né? Então, para nós preocupante essa Câmara de Conciliação, ainda não sabemos direito quem mais vai participar, quais pessoas, né? Assim, também outros órgãos que irão participar, e é preocupante, porque o Supremo já deu a sua posição, né, de inconstitucionalidade. Então, o que se esperava é que o Supremo pudesse reafirmar a sua posição de inconstitucionalidade. Né? Mas agora, nessa Câmara de Conciliação, tudo fica meio que assim, né, indefinido e a gente não sabe ainda, né, o que vai acontecer com essa, né, dentro dessa Câmara. Está muito inicial, né, ainda vai começar os trabalhos, então não dá para ter ainda uma previsibilidade. Mas o fato é que, né, hoje já a Lei 14.701, aprovada pelo Congresso, ela está vigente,
né? Enquanto não houver uma outra decisão do Supremo, ela está valendo. E, enquanto isso, né, se prejudica, sim, esse processo demarcatório. Né? A demarcação de terras indígenas fica totalmente inviabilizada, porque são muitas as áreas que estão afetadas por essa lei. Né? Então, nós estamos agora também fazendo toda esse trabalho de separar as áreas que não estão afetadas para a gente não paralisar o processo demarcatório e avançar com essas terras, né, que não estão afetadas pelo marco temporal. Entendi. E aí, para a gente finalizar, eu queria que a senhora avaliasse esse primeiro ano e meio de existência do Ministério dos Povos Indígenas. Quais são os avanços até aqui e os desafios daqui para frente? Olha, só a criação do Ministério já é considerado um grande avanço, né? É muito significativa essa presença, essa participação indígena no Poder Executivo, né? Para além do Ministério dos Povos Indígenas, nós temos pela primeira vez na história, né, a primeira presidência indígena também da FUNAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena também, né, sendo ali conduzida por um indígena, e assim todos os outros cargos estratégicos, né, de coordenação, como no Distrito Sanitário Especial Indígena, como nas coordenações regionais da FUNAI, né, também sendo conduzida por indígena. E o que a gente percebe é que ainda há uma certa resistência por parte de não indígenas, em muitos casos por parte de servidores, por não aceitar essa gestão indígena e acaba tentando ali prejudicar. Mas, enfim, nós entendemos como uma oportunidade, né, como assim, um grande avanço essa participação indígena nesses espaços estratégicos de governo. Né, queremos construir um legado e a gente poder né, garantir essa continuidade. Em 1 ano e meio, nós fizemos mais do que 10 anos em relação à demarcação das terras indígenas. Foram 10 anos para se demarcar 11 terras indígenas e em 1 ano nós demarcamos 10 terras indígenas. Então, só isso já mostra que o Ministério faz toda a diferença. Avançamos com o orçamento na saúde indígena, né? Nós avançamos já com essas ações de desintrusão de territórios indígenas que, mesmo demarcados, estavam com ocupantes, com invasores ainda permanecendo no território. Temos aí um planejamento de, né, várias áreas indígenas a serem desintrusadas, e além dessa valorização da identidade indígena, né, da cultura dos povos indígenas, da visibilidade, né, e de toda essa adesão que a gente está ganhando com a sociedade, de respeitar os modos de vida e, né, a nossa cultura. Então, a presença em si já faz toda a diferença. Tá certo, ministra. Muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Tá joia, Gabriel. Muito obrigada e muito obrigada a todos os ouvintes, tá? Bom dia. Bom dia. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Rádio Liberal Mais, você ouve e vê de onde estiver.